Me conta uma coisa. Você já ouviu a frase "contra fatos não há argumentos"? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, eu sou Maria Besada, especialista em análise de dados, e por aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para se tornar uma pessoa mais analítica e crescer profissionalmente. E se você é apaixonado por análise de dados assim como eu e busca impulsionar a sua carreira e os seus negócios tomando decisões orientadas por dados, você está no lugar certo. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e vem fazer parte da comunidade de gestão analítica. Bora decolar? Tenho certeza que você já ouviu a frase "contra fatos não há argumentos". E essa frase pode muito bem ser utilizada no mundo, no universo da análise de dados. E eu vim aqui para falar para você que a análise de dados é a melhor ferramenta para você conseguir o que você quiser dentro da sua empresa. Porque, como a frase diz, contra fatos não há argumentos. E eu vou te contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu era gerente de uma área de operações em uma grande seguradora no Brasil e eu precisava de mais funcionários. Eu sabia que eu precisava, a gente não estava dando conta de fazer tudo o que a gente precisava fazer. A gente não conseguia fazer o processamento e a análise de tudo o que acontecia, tudo que estava chegando para a gente. E eu reclamei, falei, o pessoal, os analistas chegavam para mim, Maria, não dá tempo, e a gente tinha que fazer hora extra, e era uma confusão. Então, eu falei para o meu diretor diretamente, falei, nossa, a gente precisa de mais gente, a gente não está dando conta do crescimento da empresa. Aí ele falou, não tem budget, não é possível, a gente não tem como contratar agora, não dá, não, mas a gente está gastando muita hora extra, o pessoal está cansado, não está dando conta. Então, o que eu fiz? Eu decidi fazer uma análise aprofundada do que estava acontecendo, porque eu sabia que existia uma necessidade, eu sabia que a gente não estava dando conta de fazer tudo o que precisava ser feito, mas eu não tinha os números, eu não tinha os fatos, eu não conseguia provar o que estava acontecendo, era um sentimento, e quando você fala de sentimentos para uma empresa, eles falam de dinheiro, eles falam de budget. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma análise da quantidade de processos que a gente recebia por mês, desde 3 anos antes daquele momento. Então eu comecei a analisar quantos funcionários a gente tinha, quantos processos a gente recebia por mês e qual era a nossa produtividade. E eu vi que houve um crescimento exponencial na quantidade de processos que a minha área precisava analisar. E a gente tinha a mesma quantidade de funcionários. Além disso, eu também coloquei os valores de hora extra que a gente estava pagando para os analistas. E fiz uma apresentação muito grande explicando, além da quantidade de processos que a gente recebia, também existiam processos mais complexos, com contratos diferenciados, o que também precisava de mais tempo de análise. E coloquei numa apresentação gráficos que mostravam esse crescimento, a quantidade de horas de trabalho que a gente gastava para analisar cada um dos processos, a diferença de análise nesses processos mais complexos, e cheguei à conclusão que, para que a gente não gastasse com hora extra, eu precisaria de 3 analistas, 3 novos analistas. Só que eu mostrei tudo isso em números. Eu mostrei a quantidade de processos, eu mostrei a quantidade de horas trabalhadas, eu mostrei quanto tempo a gente gastava para analisar cada um dos processos, e isso ficou muito nítido. Não era possível analisar todos os processos adequadamente, sem risco para a empresa, se a gente não tivesse mais gente. E quando eu mostrei isso para o meu diretor, ele falou, a gente precisa escalar, e eu fui mostrar isso para o CEO da empresa. Eu falei tudo o que eu tinha que falar, ele não me
cortou em nenhum momento, porque ele estava vendo os números, eu estava mostrando para ele o que estava acontecendo, não estava inventando, não era um sentimento, não era uma reclamação, eram fatos. Era uma quantidade maior de processos com a mesma quantidade de funcionários. A empresa estava crescendo e a gente precisava crescer a área junto, senão a gente não ia dar conta. Quando terminou a apresentação, ele falou, tá bom, Maria, eu vou ver o que eu faço. Não houve uma reclamação, não houve não temos budget, não teve nada disso. O que teve vou ver o que eu faço, entendi, porque eu mostrei fatos. E é isso que a análise de dados faz. Prova o que está acontecendo, coloca em números o que está acontecendo na empresa para que a tomada de decisão ocorra. Se eu tivesse ido lá e falado, não, a gente não está dando conta, a gente está gastando muito de hora extra, a gente não consegue, ele ia falar para mim, não tenho budget, mas como eu mostrei um gráfico com o crescimento percentual da quantidade de processos, quantas horas a gente gastava, tudo detalhadamente, quando eu apresentei, ele não tinha nenhum argumento para mim, porque eu mostrei todos os fatos, e é aí que entra a frase, contra fatos não há argumentos. Se você conseguir fazer uma análise que mostre a realidade, você não vai receber não. Daqui para frente, você tem a ferramenta mais poderosa na sua mão, que são os fatos, os resultados, o que realmente está acontecendo. E olha que muitas vezes nesse processo você pode até encontrar problemas no seu lado. Eu poderia, por exemplo, no meio dessa análise, entender que eu tinha um analista que não estava cumprindo o tempo, por exemplo, né? Alguma coisa você pode encontrar que também você precise melhorar o seu processo. Mas o fato é que a análise de dados vai trazer os fatos à tona, os números, para que você realmente consiga tomar decisões orientadas por dados e da melhor forma possível. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comentários, dúvidas, deixa aqui. Eu vou ficar muito feliz em te ajudar. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo aqui comigo e se atualizando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade por aqui. Curta, compartilhe, isso não custa nada para você, mas me ajuda muito porque o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em ter você comigo na comunidade Gestão Analítica, ok? Bora decolar? Te vejo no próximo vídeo.